Olá, boa tarde. Olá, Ilza, bem-vinda. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos. Estou esperando a Dulce entrar. Um minutinho. Oi, Ei. oi, consegui. Não sei o que aconteceu aqui, mas enfim, deu certo. Enfim, é assim, tem hora, É na hora que a assim. gente quer. É, eu não sei o que aconteceu, mas enfim, deu tudo certo, né? E aí, tá Como você boa? tá? Eu tô bem, e Bem, você, Dulce? Como também, estão aí? também. Belo Horizonte, como é que tá? Calor É, daqueles não, assim, nada de nossa chuva, senhora, né? nada de chuva, Aqui absolutamente também, seco, aqui né? Um também. calor daquele, quer dizer assim, A gente né? esperando, né? A gente esperando, né? Vamos aguardar. Mas, mas que bom, viu? Seja muito bem-vinda, muito obrigada, né, por aceitar, enfim, o convite para a gente poder Obrigada. partilhar, né, um pouquinho dessa Sim, experiência que a gente, né, já vem trilhando já há um bom tempo com o jogo, né, e, enfim, eu acho que é bem rico a gente poder, né, partilhar mais uma vez e, né, tá sempre tecendo esses fios, né, que eu acho que sim, compõem essa rede, né, essa sim. rede né, de transcendência, né, de cura, que é, na verdade, o jogo iniciático da Oca, né. Eu tô com um É, aqui atrás e eu e tô com ele você aqui, também. ó. Legal. Não, é muito bom, muito Eu pus o bom. pequenininho aqui assim, só para ficar aqui, né, vibrando. Sim, sim, sim. Então, para quem não conhece a gente, né, se nós somos terapeutas, né, já há bastante tempo, enfim, se você quiser também se apresentar, falar um pouquinho, né, de você, do seu trabalho, acho que é sempre bom, né, porque cada vídeo, né, fica, enfim, arquivado e aí as pessoas podem acessar, né, assim, de diferentes Sim, maneiras e aí, de repente, né, acho que é importante a gente falar um pouquinho, né, da gente. sim, 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 sim. E, muito bem-vindas aí, Ana Paula, Ilza, Cristina, muito bem-vindas. Tem uma Então, turminha aqui. a gente vai olhando aos pouquinhos, né? Vamos conversando, É, né?
enfim, eu atrasei um pouquinho, mas tudo bem. Então, eu sou terapeuta integrativa, né? Também sou mineira, como a Dulce, né? Já trabalho bastante tempo, né? Com algumas ferramentas muito especiais, né? E dentre as constelações familiares, né? O sagrado feminino, enfim, os florais, né? Os círculos sagrados. E o jogo iniciático da OCA a gente tem em comum, né? Nós fizemos a formação juntas. Em 2016, né? E aí, de lá a gente vem, enfim, conversando, esquecendo, né, Dulce, muitas coisas, muitas percepções do jogo, né, e muitas conversas, muitas partilhas, né, então por isso que nasceu essa ideia, né, da gente, enfim, concretizar essa live, né, então seja muito bem-vinda. Aí fala de você e a gente começa. Obrigada pelo convite, Lilian. E é isso, né? Eu falo que nosso encontro foi assim, eu estava véspera de ir para Portugal, né? Cheguei de manhã cedinho em São Paulo, passei o dia fazendo o curso, peguei outro voo no final do dia para voltar para poder viajar, enfim, né? E foi ali que a gente se conheceu e bastou aquele dia, né? É interessante isso, porque quando é encontro, né? A afinidade não tem essa de ter tempo, não. É instantâneo. Mas é isso, sou terapeuta já há 30 e tal. Eu não posso ficar falando muitas idades, não, é 30 e cacetado. E é isso, né? Dentro, eu vejo o jogo até como a nossa própria jornada, né? Que é esse caminho, né, pelos muitos desafios, né, para a gente ir buscando internamente o que é que a gente está aqui, né, como propósito, como vida, como tudo, né? Então é isso que você falou, também trabalho, né, eu sou também reikiana, mestre em reiki, eu acho que é a base de todo mundo, né, que é o reiki, a gente começa por ele. E dali para frente, numerologia, dentro de uma outra visão que não é a pitagórica, né, a dos caldeus, que é bem mais antiga. O Grabovoi, que surgiu, né, na minha vida, eu falo que despencou na minha, na minha cabeça, e as terapias quânticas, enfim. E o jogo veio de uma forma que eu vejo que eu, a princípio, como eu ainda negava bastante a coisa do feminino, eu negava bastante a coisa da Madalena, né? E a coisa foi como se me pressando me pressando assim na parede, né? E de repente a minha vida foi tomando outro rumo, não que eu tenha deixado de fazer os outros trabalhos, não, continuo fazendo todos, né? Dando aula do mesmo jeito e tudo mais, mas essa coisa aí desse sagrado, né, que às vezes até por brigas com questionamentos religiosos, né, que foi que, para mim, né, me afastou muito de muitas coisas, né, porque eu não acreditava naquilo que a igreja dizia, e depois quando a gente começa a mergulhar, se entrega e mergulha, né, a gente vai realmente descobrindo que não tem nada a ver com isso, tudo que era passado, né, e a gente vai vendo, então, os caminhos vão se abrindo, né? Que é muito que o jogo fala, né? Os caminhos vão se abrindo, outras coisas vão chegando, né? Vão acontecendo, exatamente. Exato. Então, para quem não conhece, então eu vou falar um pouquinho, a gente vai, né? Enfim, tecendo juntas, né? Mas eu tenho uma imagem aqui, né? De uma oca, né? Então, oca é o ganso, né? Em espanhol, né? Eu acho linda essa imagem, que ela tá com uma coroa, né? Dá para ver bem, né? Dá. Então, enfim, os gansos, né? Os cisnes, eles são
foram coroados desde o Antigo Egito, né? A gente pode dizer assim, né? Como mensageiros dos deuses, né? Então, porque eles, né, nadam, né, enfim, voam, né, estão sobre a terra, né, a palma deles, aquela palma palmípeda, né, ela permite, né, enfim, toda essa transição aí por todos esses elementos, né, e então acho que em um primeiro momento, acho que é importante a gente falar isso, né, que o jogo iniciático da Oca tem ele faz parte, na verdade, de uma grande rede, eu gosto de falar isso, né, de uma grande rede de várias potências sagradas, né, Dulce. E através, então, dessa ave, né, a gente também acessa, né, esse campo maior, né, que é a espiral, que é o labirinto, né. Se a gente olhar na mitologia, a gente vai ver a presença das aves, algumas aves, né. Por exemplo, se a gente olhar no hinduísmo, a gente vai ver Brahmakala Hansa, que é um cisne, né, que é a grande representação do amor, né. Se a gente olhar na mitologia celta, a gente vai ver o corvo, né, que fica sempre no ombro do rei Odin. A gente vai ver a Ibis egípcia, né, que tem aquele bico, né, bem grande, bico. Né. Sim, sim. A gente vê mais próximo, né, de nós a pomba, né, que representa o Espírito Santo dentro do cristianismo, né. Então, é interessante observar na própria história, né, enfim, mitológica, a presença das aves, né, como possibilitadoras, né, de que a gente acesse novas informações, novos campos, né, e faça esse movimento dos grandes saltos evolutivos de consciência, né. Então, o jogo da Oca, ele possibilita isso, né, reunindo várias potências sagradas, né. Então, eu trago aqui a imagem de um labirinto, né, que enfim, quando a gente entra, né, dentro dessa forma, então, né, a gente vivencia essa experiência do hemisfério direito e esquerdo do cérebro, né, essa interação dos opostos, que eu acho que é a grande, assim, no meu coração, acho que é a grande chave, assim, né, de todo esse oráculo, né, medieval. E ele surgiu, enfim, a gente vê vários registros desde a Grécia, né, desses discos, mas a gente sabe que foi ali na Idade Média, através dos templários, né, que foram aqueles grandes cavaleiros, monges, né, que acessaram o conhecimento, né, sagrado, e que tinham uma ligação muito forte com Madalena, né, e que eu gosto muito dessa imagem, porque Madalena, em algumas imagens, ela carrega esse labirinto, às vezes na frente dela e às vezes atrás dela, né? E é interessante porque ela é chamada Senhora do Labirinto, né? E, bom, e tem assim, tem essa energia, né? Os templários, eles tinham essa ligação forte com Madalena e tinham eles protegiam os cristãos, né? De quando faziam a peregrinação, né? No caminho de Santiago de Compostela. Eles foram muito mais do que estão escritos nos livros de história, né? Eu sinto, assim, que é uma consciência, né? Não eram simplesmente cavaleiros e tudo mais, enfim, também cavaleiros e monges, mas eram, né, muito mais do que a gente possa, enfim, acessar, e aí compreende toda essa rede, né, de fios, né, que, enfim, estão tecidos sobre essa egrégora, né, então a energia de Madalena, os templários, as ocas, né, o labirinto de Chartres, né, que eu também trago aqui, né, porque quando os peregrinos faziam o caminho de Santiago de Compostela, eles passavam, né, os Chartres e ficavam ali dentro, né, em meditação, e o caminho de Santiago de Compostela também, né, na verdade o jogo é o caminho de Santiago de Compostela por meio de símbolos, né, e aí onde se reúne tudo isso, mais a numerologia, mais a astrologia, né, e mais outras potências que a gente está acessando, né, aos poucos, eu acredito, né. Sim. Então, o jogo, ele, enfim, além de, como ele é um labirinto, um campo, né, assim, também, que proporciona, né, para a pessoa que faz o jogo, várias limpezas energéticas, né, alinha os chakras, né, transmuta, né, bloqueios mentais, emocionais, então, assim, toda vez que, então, a gente percorre, né, esse oráculo, né, com uma questão, com um objetivo, né, a gente joga um dado e a gente percorre, então, essas 63 casas numeradas, a gente faz
é todo um processo alquímico, né, Dulce? Sim. Nos nossos corpos, né? Então, eu acho isso muito rico, assim. Eu tenho vivi, né, e tenho vivido muitas experiências profundas na minha vida e tenho visto muitas pessoas, né, que eu atendo, né, enfim, que eu trabalho, também percorrerem, né, esse campo e acessarem muitas mudanças, muitas transformações, né, enfim, na vida de cada um, né. Então, eu acho muito, assim, oportuno a gente poder falar disso exatamente agora também, né, já que a gente está passando por essa transição, né, todos nós, por esses vários partos, né, a Terra passando por tudo isso e a gente também. Então, eu sinto que cada vez mais todas essas energias elas vão se abrindo, né, a gente vai acessando e liberando muitos muitos embaraços em nós, né, e a gente vai fazendo essa integração, essa interação dos opostos, né, essa harmonia entre o feminino e o masculino, né? Uhum. Com a luz e a sombra, né? Nosso yin, nosso yang, de verdade, né? Em carne, né? Porque acho que, né? Muito mais agora do que nunca, né? Então, queria saber de você também como você tem visto a sua experiência também com o jogo, bom, né? O jogo da Oca, né? Para mim é aquilo que eu falei no início, representa a nossa caminhada e deveria ser como no jogo a gente prestasse atenção aonde cai, aonde pisa, o que está acontecendo, né? Porque o que é, né? Você falou aí da oca, né? Do ganso, né? Uhum. E a oca, a palavra oca, né? Eu falar aqui dentro de números, dá 11. Sim, claro. E 11 é um portal, né? E quando a gente cai numa oca, né? A gente cai de oca para oca, né? A gente salta várias cartas, né? Várias casas para poder. Então, quer dizer, a oca representa não só um portal, uma abertura, né? Mas um salto consciencial, um salto quântico, que a gente pode até considerar o buraco de minhoca, né? Por onde você passa e você faz ali uma hipercomunicação, onde você então está pronto. Aliás, a pergunta é: você está pronto, né? Você está pronto para dar esse salto, né? Então, assim, para mim, a oca também representa morte e renascimento. Né? Porque ela é totalmente ligada ao feminino, como você diz, Madalena, ao labirinto. O labirinto é a representação Chartres, tem muito essa coisa, são 11 voltas do lado direito e 11 voltas do lado esquerdo, né? O 11 aí de novo. Então, fazendo o quê? Uma tecedura, né, entre os lados, que é o feminino e o masculino. Então, a gente caminhando dentro dessa energia para fazer esse entrelaçamento entre os lados, né, para que a gente possa chegar lá no miolinho, né, que seria a casa 64, né? É aquilo que você colocou para mim, são 12 casas, né? Eu nunca tinha contado você, 12 ocas, né? 12 casas de oca. E a 13ª oca é a grande oca, a oca mãe, né? Que é o centro. Né? Na hora que a gente chega no centro, chega no cardíaco dessa história, né? Que representa novamente aí o feminino, né? As 13 luas, os ciclos, né? As 13 anciãs. E aí a gente vai vendo que é uma trajetória, né? Que dentro da história do labirinto, Teseu tinha que matar o Minotauro, né? Só que Ariadne se apaixonou, né? E ela enlouquecida, porque o Teseu matava, o Minotauro matava todos, e ela não queria que ele morresse, né? Então ela tece um fio, né? Para ele.
para que ele, com aquele novelo, ele vá andando dentro do labirinto e não se perca, e possa, depois que matasse o Minotauro, ele poder sair do labirinto. Né? Então, esse fio aí representa a sustentação de um foco, de uma consciência, de como eu vou entrar nesse labirinto, como eu vou caminhar dentro dele, né? Com que nível de consciência que eu vou estar ali. Eu falo muito que às vezes eu jogo jogo com amigos, né? Mas não é uma brincadeira, é um jogo. Mas não é uma brincadeira séria, né? É uma brincadeira séria, porque é um jogo alquímico, né? Exatamente, é a alquimia acontecendo, porque o que significa alquimia? É a gente transformar chumbo em ouro, é metal? Não, é transformar o chumbo aqui em ouro. Eu até brinco, sabe, Lília, que meu nome, Dulce Maria, dentro da minha numerologia, dá 30. E a palavra chumbo dá 30. A minha tarefa nessa vida dá 22. Quer dizer, o que eu tenho que fazer nessa vida é 22. E a palavra ouro é 22. Eu falei, ok, vou transformar a menininha aqui, né, em ouro. E é isso, né? Essa caminhada que a gente faz, essa jornada dentro do jogo, né, andando em cada casa, ali nós vamos encontrar os nossos desafios, aonde inconscientemente eu ainda não estou dando conta, aonde eu tenho que ficar parada, né? Porque é igual um jogo de tabuleiro, que tem lá, agora você vai ficar parada duas jogadas, 3 jogadas, né? Ó, agora não sai daqui. Vai voltar para trás, né? Então, ali representa, então, essa nossa caminhada, né? E como eu estou me permitindo andar na minha vida, né? Andar nessa minha jornada. Porque ali, dentro do jogo, a gente trabalha uma questão, né? Então no início do jogo, eu coloco uma questão e eu vou jogar o jogo inteirinho, aquela questão. Então, sempre que eu for jogar o dado, né, eu tenho que sustentar o fio, né? Quer dizer, eu tenho que sustentar o meu foco, aonde é que eu tô, qual é o meu intuito daquele jogo, né? Então, eu caminho aquela questão. E se a gente fizesse isso na nossa vida, talvez a gente caminhasse com mais consciência, com mais plenitude, né, diante das situações e tudo mais. É isso mesmo, E é interessante também, né, se a gente observar, a gente nas nossas conversas, né, eu comentei com você. Então, o jogo, ele tem 63 casas numeradas, né, e a última, que é 64, que não tem número, que é a nossa morada da alma, né, que seria quando o peregrino chega na Catedral de Santiago de Compostela, né? Ele, na verdade, fez a jornada e acessou o Centro Supremo, né? Sim. Então, dentre essas 63 casas, eu acho isso bem, assim... eu acho isso magnífico, né? Existem, então, 25 passagens, né? Então, cada passagem é um campo quântico que traz, né? Como você disse, essas informações, né? E vai acontecendo essa alquimia nos nossos corpos. Então, muitas vezes vem uma imagem, às vezes vem, né, uma fala da pessoa, às vezes vem, né, um choro, enfim, vem alguma coisa que, na verdade, precisa ser vista, ser incluída, né, vamos dizer assim. E aí, então, dentro dessas 63 casas, tem 25 que são, que na verdade remetem ao caminho de Santiago de Compostela. Então, tem várias, né? Por exemplo, eu trago uma aqui, que é essa 12, né? Que é a ponte. Então, tem várias passagens que remetem ao caminho de Santiago de Compostela. Então, algumas, né, tem natureza, ou seja, você está lá fazendo o caminho e de repente se encontra
algo, entendeu, né, que é necessário você olhar, incluir dentro, né, enfim, das possibilidades. Então é interessante observar isso, né? Então aqui eu trago a ponte, que ela fala então para, né, a pessoa que está jogando, para o peregrino, né, que é necessário então fazer essa transição, né, sair de um estado e ir para outro estado. Só que para fazer isso é preciso passar pelas águas, né? Tudo é simbólico, né? O jogo, o oráculo medieval, ele é totalmente simbólico. Mas são sempre imagens, né, e símbolos para a gente fazer as nossas viradas de chaves, né? Que, na verdade, a gente pode fazer. Então, a ponte, né, simboliza isso, né? A gente vai atravessar, né, as águas, as nossas emoções, coisas que não foram, né, digeridas, que não foram vistas, né, de verdade, né? E, enfim, o passado pode ser, né? Enfim, é uma representação para as pessoas conhecerem, né? É bem... E é interessante, né? Porque a 6 e a 12 que são pontes, né? Essa daqui é a segunda. Na 6, né? Quer dizer, que a própria ponte é uma ligação entre o estado e outro, né? Um estado consciencial e outro. Né? E onde a gente tem que passar por cima das nossas emoções, dar conta que a água, né, representa muito essa coisa aí das nossas emoções, né? Então a gente tem que construir essa ponte, tijolo por tijolo, né? Fazer esse interligar. Mas é interessante que quando a gente cai na casa 6, a gente pula lá para 12, né? Exato, Agora, quando chega lá, agora a casa 6, a ponte ela é um arco, mas não tem a ligação no centro. Não tem a sustentação. Não. Quando a gente cai na 12, essa sustentação no centro significa que a gente está precisando de apoio, né? Para poder ultrapassar. Então, a gente tem uma penalização e volta para casa 6, né? Uma manda para casa 12, a outra volta para casa 6, né? Que ali a gente quer dizer, estamos precisando olhar um pouquinho mais para essa questão da água, das emoções, né? Dessa passagem, né? De um estado para o outro. É bem interessante, porque realmente é tudo muito simbólico, né? E cada casa, né, que você vai falando aí, né, tem as casas, primeiro essa aí dos campos do caminho, né, de Santiago. Que são 25, a gente, né, segundo, não sei, a minha percepção, acho que a sua também, né, 25, exatamente. Depois, a gente tem os arcanos maiores do tarô, que são 21. Sim. Não são 22, como eles são, na verdade, né, são 21. A gente tem... eu acho que a casa 22 seria a Grandioca no centro, né? Que é considerado o louco, né? É aquele o nada, o zero ou o 22, né? Que é dentro do tarô. Do tarô, isso. Do tarô. Né? Porque o 21 são as 21, né? Que são numeradas, assim, né? Que estão ali dentro. O 21 representa o processo iniciático, né? Então, o próprio, cada carta, né, de tarô ali vai estar representando algo, vai estar falando algo, e nós temos que ir observando dentro de cada casa que a gente cai, né? O que aquilo ali está trazendo, né? É um processo iniciático, como se a gente pegar a árvore da vida, né, que são 10 céfiras, que são as esferas, e os caminhos possíveis lá dentro são 22, que o tarô, aliás, saiu da árvore da vida, né? Então, representa aí todo esse trajeto, né, e as possibilidades dentro desse trajeto, né? E é iniciático, né? Aliás, todo jogo é iniciático. Tudo é iniciático, então, só retomando, a gente viu 12 ocas, né? E aí tem 5 campos, né? 5 passagens que se referem à mitologia templária, né? Eu trouxe uma delas aqui, que seria o 25 grau, né? Sim. A gente também, além, eu acho que
não sei se, né, se fica claro para as pessoas, mas enfim, cada campo, então a gente traz essa simbologia, essa informação, mais um número que está aqui do lado, né? Então são mais uma fonte, né, de acesso, né, vamos dizer assim, né, Sim. a todas essas potências, a todas essas alquimias, e que a pessoa, né, que está fazendo a travessia, ela vai meio que, enfim, costurando, tramando, né, esses fios dentro dela mesma, né? Então vão acontecendo aí muitas transformações, muitos desbloqueios, né, mentais, emocionais. Semana passada eu fiz um jogo para uma pessoa que, na verdade, queria olhar, assim, nunca tinha, na verdade, estava vindo essa consciência da necessidade dela incluir a própria criança, né, interior dela, e ela nunca tinha, né, se atentado, assim, para essa questão, então ela fez o jogo direcionada para isso, né, e aí, determinado lugar que ela passou, que na verdade foi a ponte, né, ela teve, assim, sabe, um insight, uma coisa, assim, incrível, assim, que pôde possibilitar para ela uma luz, assim, uma consciência muito grande, né? Então ela acessou, na verdade, até uma imagem, sabe, de situação que ela viveu muito dolorosa, né? E aí aquilo veio, e aí ela ficou, entendeu, né, no campo, né, na passagem, né? E aí nessa hora, né, eu trouxe, enfim, um aroma, né, um olhinho para poder ajudar, né? Assim, favorecendo o processo, mas foi uma experiência, assim, muito genuína, né? Muito, assim, incrível, uma alquimia, assim, que eu pude ver com os meus olhos, assim, eu falei, meu Deus, né? Que grandioso isso, né? Então, assim, foi uma experiência muito, muito rica. E aqui, né, bom, a gente falando dos arquétipos do tarô, né, Dulce, eu gosto muito, né, dessa passagem, porque é quando a gente acessa, na verdade, essa informação mesmo, né? Resgatando a nossa fé, né? A nossa, enfim, aquilo que é o chamado, em né? nós. É o chamado, exatamente. É o chamado. Né? O chamado, ou seja, se você não ouve, né, fica tudo distorcido e sem sentido, né? E você fica enfraquecido. A casa é 25, né? A casa é 25, 25, né? Que dá 7, né? Sim, que é a fé, né? Tenha fé, né, em você, acredite, mergulhe, né? Isso, escute, né? A sua intuição e se abra para a vida, né? Vai, experiencie, né? Então, assim, você escuta o chamado, mas você precisa fazer um movimento aí, né? Você precisa fazer esse mergulho para a coisa acontecer, né? Exatamente. Então, é muito rico, né? É muito rico. Muito rico, né? Muitas vezes a gente acha que está bem resolvido em determinadas coisas. E aí, ao longo, né? Ao longo do caminho, na hora que você começa a ver, ou então você vai, né? Tem gente que vai assim, toda, já tá lá na frente, sem cair em nenhum problema. De repente, puf, a pessoa morre. Pois é. Aí ela tem que começar tudo de novo. Ou ela cai e tem que voltar antes do poço, né? E aí a pessoa, aí ela começa a entrar numa irritação interna. Porque é aí que ela vai ser cutucada, né? Porque até então ela estava só voando. Tem gente que vai de oca em oca. E de repente, pimba! Né? Aí é que o processo realmente começa, né? Porque ali ela... A alquimia se faz, né? Aí acontece o incômodo interno. Como assim? Eu estava tão bem, estava indo tão bem, tudo estava tão bem, né? O jogo estava assim, sem nenhuma intercorrência, e de repente morre. E às vezes acontece da pessoa morrer 3, 4 vezes num jogo. É verdade. Né? Dela ter que recomeçar tudo de novo, né? Então é muito interessante a gente observar, né? Esse caminhar.
né, esse caminhar dentro do jogo. E às vezes a pessoa recomeça e cai nas mesmas casas. Exatamente. Nas mesmas. E é impressionante. muito interessante. É muito interessante. E eu acho que é importante a gente também, assim, né, partilhar, pelo menos eu sinto, assim, isso que você falou, né, a pessoa vai e acha que tá tudo certo, vai indo, vai indo, vai indo, e é essa coisa de você morrer e nascer várias vezes, né, principalmente nessa questão do ego, né, que a gente acha que a gente tá, nossa, tô super legal, eu tô muito equilibrada, sei lá o quê, né, você faz uma ideia, assim, e muitas das vezes não é assim, né, então é importante a gente fazer essa rendição, né, eu acho que um dos pontos alquímicos, assim, que eu acho incríveis do jogo é essa questão da gente se render, né, se render a alguma questão do ego, se render a uma situação que você não está conseguindo olhar, né, mas tudo assim com amor, né, não, enfim, com essa compreensão maior que você está sendo muito amparada, né, por todas essas energias, né, pela consciência templária, né, pela energia de Madalena, né, o feminino, o masculino, né, é interessante, eu gosto de olhar, assim, para essas formas, né, sagradas e ver que a gente tem, né, as curvas, né, a gente tem a espiral com os movimentos espiralados, exatamente, né, para a gente poder acessar essas alquimias, né, muito grandemente aí marcadas, eu sinto, né, pela energia do feminino, né, do masculino, ou seja, essa coisa da razão e da emoção, né, Dulce, já que a gente viveu tantos séculos, né, subjugado, né, assim, por uma energia tão dominante em relação a essa questão da razão, do racionalismo, né, exacerbado, né, onde a gente não podia, né, se expressar e ser quem a gente é, né, e acreditar na nossa intuição, na nossa sensibilidade. Então, eu vejo, assim, o jogo como esse resgate muito potente, né, dessas duas manifestações tão incríveis e tão necessárias para o equilíbrio, né, na Terra, na humanidade, que é a razão e a emoção, né, o feminino e o masculino, né. Então, tem muitos mistérios, né, eu sinto, assim, né, toda vez quando eu faço um jogo para mim, né, tem muitos mistérios quando eu faço um jogo para uma pessoa e essa pessoa acessa tantas coisas, né, ou às vezes não acessa tantas coisas, mas de certa forma ela recebeu esse selo, né, eu acredito que é um selo, né, um selo, assim, no sentido de fazer, assim, com que a pessoa realmente, né, se resgate, né, e se redescubra como, né, uma parte divina, como uma essência divina, né, e que está ali fazendo aquele percurso para relembrar, né, para resgatar todas essas coisas, né, que a gente está falando, todas essas energias, né, e se beneficiar, né, através de desbloqueios, né, de curas, de transcendências, né, porque a alquimia é isso, né, a alquimia e a pessoa tem que... A pessoa, quando faz um jogo, é isso que você falou, tem as que acessam, tem aquelas que não acessam, pelo menos conscientemente, porque aquilo fica ali realmente. Fica. E essa coisa da espiral, né, é a representação do feminino. Pois é. Né? Exatamente, é o redondo, o espiralado, né? Tudo isso faz essa representação. E o labirinto é o equilíbrio, né, da lateralidade. Então, ela pega os dois lados, né, e faz... mas também é interessante porque é a energia do feminino que faz esse acolhimento. A energia do masculino, ela é mais incisiva, né? Ela é mais direta, mais diretiva. Né? Exatamente. E assim, outro dia eu estava fazendo um trabalho e os chakras védicos é linear, reto, né? Então é do primeiro de cima ou de cima para baixo, né? Mais reto. Mas existia um sistema anterior
que era o oráculo do útero, e é o grande energia do feminino, que os chakras não seguem numa linha linear, é espiral. Ela é uma espiral e em pares, né? Do masculino e do feminino, unindo, que é em cima e embaixo, que é de um lado é do outro. Quer dizer, faz esse movimento e essa circulação de energia dentro do processo. Então, sempre quando a gente está num jogo, né? Por mais que tenha tabuleiro, dado, e é um jogo, não é um jogo. Né? Porque você está fazendo toda essa movimentação energética dentro de si. Né? É aquele caminhar consciente, que é a mesma coisa que todo mundo respira. Todo mundo respira, né? Está vivo, está respirando. Mas é muito diferente quando você respira com consciência. Quando você presta atenção no ato de respirar. Muda tudo. Muda tudo, exatamente. Então, esse caminhar consciente é como a gente deveria, na verdade, estar caminhando na nossa vida. Né? Porque a gente, infelizmente, é tanta distração, é tanta coisa que é colocada exatamente para a gente não ter foco, que a gente fica pipocando para tudo quanto é lado e perde o que você está ali como essência, o que você está vivendo, o que você está experienciando, o que é ali que naquele momento que você tem que contemplar, né? Então, é uma caminhada que é a nossa caminhada. Exato, só que representada ali num papel, né? No tabuleiro, né? E que ali você vai jogando, mas é aquilo, é um jogo sério, né? Se você realmente tem vontade, né, de fazer, de estar ali naquele movimento. Né? É verdade. A Olga está dizendo, muito interessante, está adorando. Grande aula. Ai, que bom. Que bom, a gente quer isso. Imaginei que fosse uma pessoa que você conhecesse. A gente, na verdade, eu sinto muito essa necessidade, né, Dulce? A gente sente, por isso que a gente está fazendo essa live, né? Enfim, que outros possam surgir falando assim, mais detalhado, né? Porque assim, é um grande caminho, assim, né? Eu sinto que é um grande presente, né? Eu acho que cada vez mais estão surgindo, a gente está relembrando essas ferramentas que a gente usou, né, há muito tempo, né, e que a gente só está recordando, né, disso, né, e se tornando um instrumento, né, e partilhando de todas essas sabedorias, né, que podem nos auxiliar, né, que podem, enfim, nos limpar, né, nos alinhar, né, com todas as leis do universo, com todas essas potências que a gente está comentando aqui, né? Enfim, os templários, né? Madalenos, arcanos, né? Com todas essas manifestações tão sublimes, né? Tão luminosas, né? Que já muitos povos, né? Vêm vindo ao longo da história e deixando, né? Para que a gente, deixando guardado para que a gente pudesse acessar, né? No momento, enfim, oportuno. Então, enfim, a gente já vem trabalhando. A gente conversou um pouco sobre isso e eu achei até bem curioso, né? Que eu faço as duas coisas, assim, trabalho com grupos e com individual, mas eu sinto uma coisa mais forte, assim, né? Para mim, né? Para minha caminhada, um chamado, vamos dizer, né? E você mais para a questão do grupo, né? É bem interessante isso também, né? Porque enfim, são olhares, né, caminhos diferentes, mas que bom que a gente está podendo acessar, né, e partilhar com as pessoas, e as pessoas passarem por vivências, né. Eu lembro uma vez também que eu fiz um jogo até comentei com você isso, para um moço, assim, novo, né, jovem, e que ele sentiu, assim, uma presença, sabe, era uma pessoa, assim, que nem assim, tinha muita busca em relação à questão, né, da expansão da consciência e tudo mais.
Mas enfim, né, é um ser humano que tá, né, que é divino, né? Não importa isso. Mas assim, em determinado momento, né, do jogo, assim, ele sentiu também assim uma presença, né? Sabe, assim, como se tivesse realmente mais pessoas, né, na sala onde a gente estava. E ele ficou muito tocado, assim, algo, sabe, aquela coisa do selo, né? Eu acredito muito essa coisa do selo, acho que ali foi um selo. E depois, quando terminou, a gente, né, eu gosto de ficar um pouco, assim, em sintonia com as pessoas depois que fazem o jogo por alguns dias. Ele falou para mim assim, nossa, eu tô sentindo uma necessidade de ler alguma coisa que seja sagrada. Olha que incrível isso, né? E aí ele procurou, acho que foi até com a própria Bíblia mesmo, né, cristã, sabe, começou assim a sentir essa necessidade. Ele falou assim, eu sinto que a minha alma precisa ser alimentada, né? Eu achei isso muito incrível, sabe? Então são essas, né, essas histórias, né, que a gente vê e que a gente presencia, que a gente, né, faz com que a gente cada vez mais queira, assim, se aprofundar, né, e saber. Eu lembro que eu fiz parte, né, você sabe, do Caminho de Santiago de Compostela. Na verdade, o jogo me levou a fazer, né, uma parte do caminho. Sim. Eu quero voltar o ano que vem, enfim, completar vários caminhos. Mas eu lembro que, acho que no segundo e no terceiro dia, né, eu lembro que uma frase ficava ressoando dentro de mim, sabe? Era como algo mântrico mesmo. Falava assim, tome o seu lugar, né? Tome o seu lugar, né? Então nossa, sabe, aquilo assim parecia que me enchia, parecia que eu ia, sabe, que meus poros assim, ia exalar alguma coisa, né? A voz dizia, né? E realmente, eu sinto que é um marco, né, tão grande na vida da gente quando a gente pisa, né, um solo sagrado. Imagino você também quando fez, né, Glastonbury, quando fez o Caminho de Madalena também. Então, acho que tudo isso está tudo tão dentro dessa egrégora, né? E então, sabe, vários momentos eu tive muitos insights, muitas experiências fazendo o caminho, né? E aí chegava super, né, cansada, aquela coisa toda, mas assim, eu conseguia escrever várias vezes, eu conseguia escrever o que estava acontecendo comigo, né? Não só os sonhos, mas as percepções que a gente tem quando a gente está dentro desse campo, né? Desse campo maior, né? Regido por essa inteligência maior, né? Sim. Então, eu acho que essa tudo coisa junto, aí, né? tá tudo, né? Isso que você falou aí, né? Tome o seu lugar. Isso eu já sonhei, que é engraçado, já sonhei com essa expressão. Porque, na verdade, nós estamos aqui, cada um de nós, para realmente assumir o nosso lugar. Isso. Assumir aquilo que viemos fazer nosso aqui. Lugar no né? mundo, Quando você fala aí do menino que depois querendo ler algo sagrado, porque esse movimento, né, se a gente for observar, são 63 casas numeradas e tem uma não numerada. Então, ao todo, são 64, que representa o nosso DNA, né? Os 64 formas de se, né, misturar, né, os aminoácidos ali. O I Ching são 64. Quer dizer, a gente vai vendo que tem aí um grande movimento dentro dessa história. E o voo que é feito, né, pelas ocas, né? O grande voo abrindo os portais, né? Abrindo uma hipercomunicação que a gente pode resgatar, né? Porque são 12 ocas mais a grande mãe, né? A grande oca, que é a 13ª, que a gente pode considerar aí não só Jesus como os 12, mas a mônada, que se subdivide em 12, né? Para que a gente então vá para o mundo fazer os nossos voos, fazer as experiências. Quer dizer, é um movimento, né? Que aqui a gente termina o jogo quando a gente chega lá no centro, mas a gente poderia voltar, né? Voltar e fazer o caminho reverso aí dessa história, né? Como uma grande onda de contração e expansão. Mas é o nosso movimento, né? Desse sagrado, né? Desse caminhar
que deveria ser mais silencioso, mais contemplativo, mais consciente, né? Para que os aprendizados verdadeiros pudessem se fazer dentro de nós. Né? Quando eu caio lá na casa 4, que na verdade é a carta 7 do tarô, né? A casa 4 no jogo é o carro, né? Representa a carta 7, quer dizer, que caminho, para que lado que eu quero ir? E o 4 representa a minha estrutura, meu chão, meus alicerces. E aí, você está firme? Você está aí, você está só na matéria, ou para que lado que você vai? Você ainda está nos egos, nos instintos, você está aí ainda brigando, né? Entre lados. Presta atenção. Fica quieta. Observa. Chamado, né? Aprende, né? Então, é um profundo movimento que representa mesmo, né, essa nossa... Estamos aqui, né, tentando assumir o nosso lugar, né, no mundo, o que viemos fazer aqui, né, o que viemos, com que contribuir, né, porque cada um de nós contribui com algo, né, porque cada um é único, né, a nossa espiralzinha aqui, ó, que é o labirinto, se olhar, nossa, é o próprio espiral, é o próprio labirinto, e cada um tem uma. Então, esse caminhar dentro da espiral aqui, ou do labirinto, apesar de todos estarem jogando e fazendo, teoricamente, o mesmo caminho, ninguém está fazendo o mesmo caminho. O caminho de cada um é único. É muito individual, né? Claro. Porque até quando se cai numa mesma casa, quando eu trabalho em grupo, né? Às vezes vários caem na mesma casa. Mas será que significa a mesma coisa para todos que caíram na mesma casa? O que está pegando em cada um? Né? Porque aí está trabalhando todos as crenças, os dogmas, né? É tudo aquilo que a pessoa tem dentro dela como experiência que está ali, né? Sendo trabalhado para que quando ela chegar lá no finalzinho, né? Todos chegarem lá no finalzinho, já tem algo mais como se assim, algo mais estabelecido, uma visão um pouco mais ampla, né? Aquele calorzinho bom quando você chega, quer dizer, cheguei no paraíso, né? Cheguei em casa, né? Consegui, apesar de todos os percalços, eu consegui chegar em casa. Exatamente. Então, é precioso demais esse movimento todo. Muito incrível. E, enfim, eu gostaria muito de ler, né, uma passagem que tem no livro vermelho, né, que a gente, enfim, viu juntas, né, Dulce. Que pena, a gente já está quase encerrando, né, mas, enfim, eu vou ler, tá bom? Para todo mundo. No centro do labirinto, os filhos de Deus abrirão os olhos, pois a maior parte das almas vive adormecida neste mundo. Elas devem despertar nessa vida, nestes corpos, onde existe tudo o que são na Terra. Seus corpos são seus próprios espaços-templo. As pessoas acreditam que o reino as espera apenas na outra vida, por isso perdem o ensinamento mais importante, que devemos viver nesta terra como no céu, e criar o céu onde ele não existe, na terra. O reino de Deus é para nós, aqui e agora, na terra e nos nossos corpos terrenos de carne e osso. Basta querer. Isso se dá por meio do amor e apenas dele.
No labirinto chegamos ao espaço-templo, onde falamos diretamente com Deus. É uma dádiva para os filhos poderem se tornar antropos, seres humanos completos e totalmente despertos, para poderem descobrir os seres únicos que são e cumprir a missão de serem quem deve ser na Terra. Os filhos do mundo devem abrir os olhos para ver Deus em toda a sua volta. Então poderão viver como expressão do amor. Assim fazendo, realizam seus destinos e suas promessas, de e para a eternidade. Eles precisam despertar, e precisam despertar agora. O amor conquista tudo. Para aqueles que podem ouvir, que ouçam. Do livro do amor. É lindo, né? Esse livro, aliás... É maravilhoso. Esse livro é assim... É nosso, né? E é aquilo, o tempo retorna, né? E é isso, é cíclico, né? E é isso, é estabelecer o amor aqui, né? Dentro deste templo, né? Porque isso aqui é o templo. Apesar de a igreja ter tentado de todas as formas dissociar, né, nós, como seres divinos, desse corpo, né, como se a carne fosse pecaminosa, como se essa estrutura aqui fosse maldita, e é exatamente o contrário, né? Isso aqui é absolutamente sagrado, né? É a nossa igreja, e toda a circulação, né? Que aí a gente vê nas muitas, a medicina chinesa falando do circuito energético aqui dentro, né? Então, onde está o grande labirinto? Exatamente. Né? A gente vai vendo. Ei, Tânia, querida, Irineu também, que falou um oi aqui, um monte de gente falou oi comigo, né? Lá, a Alessandra, beijinho, gente, para todo mundo, porque às vezes a gente está aqui, a gente não vai vendo todo mundo, né? Obrigada. Mas se a gente for observar, nós temos 3 cérebros. O cérebro, que todo mundo conhece, o intestino, que tem neurônios no intestino, né? E se a gente olhar o cérebro todo, né? É o labirinto, é o próprio, né? O intestino, a mesma coisa, né? Com aquele circuito, né? Intergaláctico, né? Ali dentro. Exatamente. E o cardíaco, porque nosso coração, o pericárdio, tem 40 mil, sei lá, 40 milhões de neurônios no pericárdio. E tem as câmaras todas aqui dentro. Quer dizer, nós temos cérebros aqui dentro, né, que congrega toda essa circulação, né, a partir do cardíaco, ele bombeia, né, o sangue aí para que circule tudo. Então, esse grande caminhar, esse grande labirinto, o tabuleiro é uma representação, da nossa jornada, da nossa caminhada, né, dos tombos que a gente dá, dos suportes que a gente recebe, né, para levantar, para poder, né, continuar na nossa jornada, né? Então, assim, é muito precioso, né? É muito incrível. Muito precioso. Eu me sinto muito honrada, assim, né? Eu acho que você também, né? Por a gente ser uma facilitadora, né? Desse oráculo e a gente poder partilhar, né? De tudo isso com as pessoas, né? Eu acho muito incrível. E tomara que a gente, né, possa fazer outros, porque já deu até, na verdade, a gente já passou um pouquinho do horário, né? Tenho medo de cair, e aí fica ruim, né? Quando cai. Mas olha, Dulce, muita gratidão, viu, profunda, tá, por você, pela nossa tecidura, pela nossa, enfim, irmandade, né? É uma grande irmã de alma, eu tenho muita honra, né, de estar com você, né? E a gente agradece muito, né, as pessoas, a Olga de novo tá mandando aqui coraçõezinhos, a Cláudia, a Fernanda também, a Cristina, todo mundo, enfim.
Só queria, assim, encerrar mostrando a concha, né? Que você também... Eu não tenho essa não, sabe? Mas quando eu fui para Portugal, olha aqui, gente, na alfândega, eles ficaram rindo de mim, porque eu trouxe pedra e conchas. Olha, que linda! Tá, não deixa de ser, né? Não deixa de ser. Então, no jogo, né? A gente né, vê a concha como prosperidade no caminho, né? E essa cruz vermelha é uma cruz templária que simboliza fé e a proteção no caminho, né? Sim, então, sim. Né, a gente quer partilhar, né? Dessa prosperidade, né? Desse caminho alquímico, né? Dessa possibilidade de transcendência, né? Exatamente nesse momento que a gente está recebendo esse chamado tão intenso, né? A gente ter quem a gente né? E lá no caminho também de Santiago, a gente sempre andava com as conchinhas na mochila, né? É muito... Então todo mundo que via alguém com uma mochila de longe já sabia que era um peregrino, né? Então, exato. Eu não fiz o caminho, mas eu fui buscando as conchinhas no mar. Você fez outros caminhos, né, Du? Adoro. E é isso, né? A própria concha, né? Da 27, que é 9, é o sagrado. Pois olha que incrível, né? Que incrível, né? Maravilhoso. A palavra concha da 27, que dá 9 aí, né? Com esse feminino, com essa fé, né? Com o caminho, né? Porque o 9 é aquele que fez o caminho, né? Então é muito precioso, né? É muito rico. Precioso. Uhum. Tá bom. Licinha também. Licinha. Tá boa. Regina também. Obrigada. Então, Dulce, agora que tá ficando bom, a gente, né, precisa encerrar por conta do tempo. Mas vamos ver outros momentos. A gente pode, né, construir outras lives. O que eu tô achando engraçado é que outro dia eu estava num trabalho sobre o sagrado feminino e uma pessoa de Portugal, André Louro, que tem um trabalho maravilhoso, me mandou imagens, texto, assim, do nada, eu não tenho tanto contato. Agora eu estou conversando aqui com você, tem um que já me mandou, tanto aqui pelo Instagram, agora eu estou vendo que ele está me mandando pelo Messenger, o André Rios, que também tem livros magníficos. Portugal. E ele está aqui, eu falei assim, olha, é o Recadinhos do Universo, né? Dulce, você é do Brasil, onde você está? Eu falei, gente, né? Tem que depois responder. Tudo tramado, tudo interligado, né? Gente. Tudo tecido já, nos outros mundos, né? Exato. E a Olga está falando, Dulce, vamos fazer o caminho de Santiago. Maravilhoso. Vamos fazer marcar. Da próxima vez que eu for para Portugal, a gente vai combinar isso. Né? A gente já combina um tempo antes para eu poder voltar, né? Fazer caminhadas. Treinar o corpício, né? Com certeza. Vamos sim. Né? Eu acho que, nossa, temos aí muitos caminhos pela frente, né, Dulce? Muita alquimia ainda, né, para ser feita e vamos se rendendo, né? Exato. Com tudo isso. Vamos se rendendo. E é aquilo, enquanto a gente está aqui respirando, a gente está no caminho. Exatamente. A gente só tem que ter consciência disso, né? A gente está nesse caminho, né? Isso, então, tomar o nosso lugar, né? Exato, tomar o nosso isso, lugar. Né? Eu acho que a cada dia um pouquinho. Sacralizar o nosso caminhar. A gente precisa honrar esse caminhar. Por mais dificuldades que tenha nesse caminhar, a gente tem que saber honrá-lo e sacralizá-lo, né? Assim é. Muito obrigada, viu, Dulce? Muito obrigada de gratidão. Coração. Delícia, a gente ficava horas aqui falando. Por mim também, por mim também. Muita gratidão para todo mundo, a Olga, a Paula, mandando coraçãozinhos. Isso, vamos, beijinho para todo mundo. Aguardar o próximo encontro, se Deus quiser. Isso. A Deusa quiser. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Beijo para todo mundo. Beijo, Lilian. Beijo. Beijo também, querida. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.